Oi pessoal, mais uma vez aqui com a LGPD pelo mundo. Dessa vez nós estamos em Omã, um dos países árabes que é vizinho dos Emirados Árabes, onde eu vivo atualmente, em Dubai. Eu sou a Vânia Tarkiainen e hoje nós vamos falar sobre as leis de proteção de dados aqui de Omã. Um lugar incrível para quem gosta de história como eu, uma delícia de lugar. Bom, Omã ele tem como capital Mascate, não é engraçado, né? E os seus habitantes eles vivem aqui, imaginem vocês, desde 2.300 anos atrás. Eu adoro esses lugares assim, com tanta história, tanta coisa para nos dizer. Mas ele já foi habitado por várias civilizações diferentes, inclusive nossos portugueses. Eles também ali na época que os portugueses estavam desbravando os mares, meio que na mesma época que a gente, porque foi em 1508, os portugueses ganharam o controle de Mascate, que é a capital aqui de Omã, e mantiveram um posto comercial e uma base naval ali até 1650, quer dizer, quase 160 anos tiveram aqui nessa região. Essa cidade, ela é maravilhosa por causa da arquitetura, a influência árabe, portuguesa, persa, indiana, africana, toda essa mistura de civilizações tornaram a cidade incrível e maravilhosa em relação a toda essa exuberância arquitetônica que a gente encontra por aqui. Omã também é um estado independente mais antigo do mundo árabe. É pequenininho, mas cheio de coisa para contar. Ele é considerado um líder da diplomacia e política externa aqui no Oriente Médio. E eu espero que vocês, assim como eu, se maravilhem com esse episódio incrível que nós preparamos para vocês. Em fevereiro deste ano, saiu a PDPL de Omã. Finalmente foi o último país árabe que colocou a lei de proteção de dados em uma lei só, reuniu várias leis esparsas em uma. Então esse é o último país. No entanto, embora a lei tenha sido lançada agora em fevereiro desse ano, foi 9 de fevereiro, o decreto número 6 de 2022, decreto real, ele vai ter aí 1 ano de vigência para ficar válido. Então nesse processo de 1 ano, esse período de latência, é onde vai sair os regulamentos executivos, que são um braço do Ministério de Telecomunicações e seria o equivalente à nossa ANPD aí do Brasil. Nesse momento, já com a ANPD local, a agência reguladora, é onde vai se decidir detalhes sobre a cobrança da lei, sobre algumas fases específicas do tratamento, como deve ser. Porque a lei local, ela é diferente em alguns aspectos, mais rígida em outros, e a gente precisa vou fazer uma comparação entre, por exemplo, a GDPR ou a nossa própria LGPD, no que tange a PDPL local. Porque essa lei, ela já existia de forma dispersa, também como em outros países, por exemplo, no Código de Telecomunicações, que tinha parte da lei voltada só para o setor de telecomunicações, e-mails, enfim, como a gente inclusive teve no Brasil aí as nossas leis nesse sentido. E também parte do Código Penal, onde prevê penas para quem causar dano ao violar sigilo alheio, por exemplo. E a PDPL local, ela veio justamente para reunir essas leis esparsas, só que a lei daqui, ela é um pouco mais, inclusive um pouco mais rígida, em relação inclusive à GDPR, no que tange a dados sensíveis, por exemplo. A família Al Said governa aqui Omã desde 1744.
mesma família, tá, gente? Esse tempo todo. E aqui também é um lugar habitado por humanos mais antigos do planeta. Sabe quanto tempo tem rastro de civilização aqui, gente? Desde 106 mil anos atrás. Mas tem outras curiosidades sobre Omã que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, aqui não há praticamente nenhum crime, desemprego, pobreza, isso não lhe pertence. Os omanis também são isentos de pagar impostos. E aqui é tão rico, mas tão rico, gente, que a porta do Banco Nacional de Omã é feita de ouro maciço. E aí, como te quedou el ojo, como diz lá os chilenos. Bom, lembra daquele Simba, o marinheiro? Eu, pelo menos, me lembro dessas histórias quando eu era criança. Pois é, ele é daqui de Omã. Ele foi, né, essa história foi inspirada no marinheiro omani. Por falar em omani, vamos falar das mulheres? Pois é, gente. As mulheres aqui são cheias de privilégio. Do contrário aí do que o pessoal acha, que as mulheres do Oriente são super oprimidas. Veja que aqui elas têm educação grátis até a universidade, inclusive se elas quiserem estudar no exterior, é tudo pago pelo Estado. Sei lá, querem fazer medicina na Inglaterra. Ah, não tem problema. Temos aqui a solução, o Estado paga tudo para você. E aí, gente, que tal? E também elas têm direito a uma casa, um terreno para chamar de seu. Então, assim, olha a opressão aqui, gente. Essas feministas, que tal vir para Omã? Bom, não ia funcionar, gente, isso é para as locais, né? Outras curiosidades aqui, por exemplo, é que graças à descoberta das ricas reservas de petróleo, antes Omã ele passou 3 décadas sendo um estado decadente, né? Nem sempre foi assim, com essa opulência toda. As infraestruturas eram bem medievais e passou dessa estrutura, né, por muitos anos, né, como a gente viu, é antiquíssimo, mas era um povoado local no meio do nada, e passou disso para uma potência e econômica, né, líderes no mundo, sobretudo por causa aí do petróleo e da região onde eles estão localizados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A extração do petróleo e do gás, eles são responsáveis por 85% das exportações do país. E esse país aqui possui 3,8 milhões de habitantes, quer dizer, pequenininho. Então, com toda essa riqueza para distribuir aí por pouca gente, né? Isso quer dizer que o quê? Menos do que a população do Rio, da cidade do Rio, não do Rio inteiro. E 1/3 dessas pessoas, desses habitantes, são estrangeiros. Bom, aqui tem leis rigorosas, como em toda essa região do Oriente, do Árabe, né? Mas apesar dessas leis rigorosas, o uso do véu, né, o que a gente chama de niqab aqui, é obrigatório. E o mercado de trabalho é mais liberal para as mulheres. Elas, como a gente viu, têm alguns privilégios e elas ocupam posições de destaque na política e também em áreas que antigamente eram restritas só aos homens. Inclusive, olha só, a primeira pessoa formada em leis, né? A primeira advogada do país foi uma mulher. Que tal? Adoro! E por último, como curiosidade, os comerciantes de Omã, eles vendem incenso, que é um produto local super famoso em relação à qualidade, né? Diz que aqui os incensos de Omã têm a melhor qualidade do mundo. E além dos incensos, eles também têm essências de perfumes maravilhosas, ouro e trajes típicos. Por falar em essência de perfume, um dos perfumes mais caros do mundo também é Omani. A exigência de buscar
o consentimento explícito do titular de dados é uma particularidade dessa lei, onde a torna mais estrita do que as demais leis, inclusive das leis vizinhas, como dos Emirados, mas similar à lei do Egito, que também nesse sentido ela é estrita, ou seja, para processar certos tipos de dados, como dados sensíveis ou outros, como de crianças, adolescentes, é necessário o consentimento expresso do titular e, no caso, isso para qualquer consentimento, tá? Mas, no caso de dados sensíveis, necessita uma autorização da entidade reguladora, coisa que a gente não vê, por exemplo, nem sequer na GDPR. Há uma proibição geral de processar certos tipos de dados. Aqueles dados que a gente chama no Brasil de dados sensíveis. Essa proibição, ela vem direto do regulamento executivo, que é a ANPD, obviamente com base legal. E essa proibição, ela é bastante mais ampla, porque, por exemplo, a GDPR, ela não proíbe, ela impõe certas restrições quando os dados são sensíveis, mas aqui, na lei local, ele restringe totalmente, a menos que as empresas que vão tratar dados sensíveis e outros tipos de dados que possam eventualmente causar prejuízo, como dados de menores, esses dados precisam ter autorização do regulamento executivo, como eu falei, a ANPD local. Então, sem passar por esse crivo e essa autorização expressa, há a proibição de tratamento de dados sensíveis. Então, nesse quesito, a lei atual ela é mais rígida, se preocupa mais com os dados sensíveis. O que a gente pode observar é que conforme as leis elas vão vindo, elas vão melhorando, inclusive o GDPR. Quando o teu hotel é maior que o teu apartamento, cozinha, sala, lavabo, TV, terraço, em frente para o mar e as montanhas. E aí daqui a gente sai do nosso terraço e vai pro nosso quartinho básico com tudo isso de espaço. Aí entramos pra suíte. Gente, tudo isso é um quarto. Olha o tamanho desse quarto do resort. Olha lá é a sala que eu tava. Aí essa camona. Camila vai dormir ali. Aí tem closet. Nossa, gente, olha isso. Closet até com penteadeira. E aí, 2 banheiros. Nossa, Deus, arrasou. Eu, hein? Olha que lindo. Bem autóctono, bem local. E lá na frente tá, eu não sei se é um rio ou é um mar. O maior atrativo aqui dessa região é fazer esse passeio de barco, que se chama Dhow. Como vocês podem observar, um barco de madeira. Ele é ainda aqueles barcos de antigamente, é o mesmo formato, eles conservam toda essa história, então é como passear no passado. E ele, óbvio, vocês estão vendo aí, é todo decorado com almofadas, tapetes, e desliza aqui nesses maravilhosos, majestuosos fiordes. Assim se chama essa região de águas aqui, verdes, calypso, enfim, encantadoras. E por isso mesmo eles levam esse nome de Noruega Árabe. E ao longo de toda a Kasabi eles vão sendo acompanhados por golfinhos e pássaros, muitos pássaros. Enfim, é uma vida marinha riquíssima.
os pássaros de repente estão descansando, tomando sol nessas rochas, né, esses paredão rochosos incríveis. E é isso, durante todo o percurso, a família de golfinhos vai nos acompanhando, saltando, brincando. E é imperdível realmente as cenas de final de tarde, quando a gente já está voltando. São paisagens de perder o fôlego, não dá para descrever. Bom, o que essa lei local de Omã tem em comum com a lei da Arábia Saudita e inclusive dos Emirados Árabes é em relação ao interesse legítimo do controlador. A nossa LGPD, inclusive o GDPR, contempla que, em certas situações, se for do interesse do controlador, comprovado, obviamente, não há necessidade de autorização expressa do consentimento. Aqui não contempla definitivamente o interesse legítimo das empresas, do controlador ou processador. Essa possibilidade não está contemplada nessa lei, o que torna essa lei mais rígida ainda do que o GDPR, do que a LGPD. Então, é uma outra particularidade interessante. É como que cada nova lei que vem saindo de proteção de dados torna mais difícil, mais restrito para o titular de dados ter a proteção dos seus dados. As empresas, elas usam, por exemplo, quando elas se referem a usar o consentimento para interesse próprio, aqui nas leis locais não contempla isso. O consentimento ele deve ser expresso, autorizado pelo titular de dados. Não há essa possibilidade de usar como a gente usa, caso de, não sei, é importante para a minha empresa, legítimo interesse da empresa. Aqui não tem. Aqui o consentimento tem que ser expresso. E isso vai na linha da lei do Egito, por exemplo. A lei dos Emirados, ela não contempla isso, mas a lei do Egito, que é bastante mais rígida, e aí mais comparada com a lei da Arábia Saudita, contempla também que o consentimento deve ser expresso. Agora vamos falar aqui do Forte de Kassab. Vamos passear por ele. Bom, esse forte ele também é conhecido como Castelo de Kassab. Foi construído lá no início do século XVII pelos portugueses. Lembra que eu falei que os portugueses já meteram a mãozinha por aqui? E foi tentando aí dominar o Estreito de Hormuz. Desde então eles colonizaram Kassab. E as forças portuguesas ficaram ali, como eu comentei antes, até 1624. E depois foram expulsos pelos omanitas. Mas ficaram até um bom tempo, né? Essa aqui, ó, é a sala onde prepara o café. Eles conservam do mesmo jeito. O café era preparado e servido com tâmaras. Até hoje, tâmaras e cardamomo. Da delícia. Até hoje se serve assim, tem esse costume. Você via nesses boles aqui, esses utensílios de cobre que vocês estão vendo. E o forte também é um museu, um pequeno museu para, né, falar um pouco e mostrar a cultura local. No interior desse castelo museu, tem uma exposição sobre a história de Moçambique. E a casa, né, que a gente vai caminhando aqui dentro, elas são uma versão das casas originais que eram feitas sobre estacas. Se chama assim Beit al-Kufu, local para armazenamento de tâmaras. Beit é casa em árabe. E divisões onde estão expostos documentos antigos, joias, roupas, móveis e utensílios domésticos. Enfim, é um pequeno museu que mostra toda a vida local desde assim do passado e conservam muito ainda de tudo isso. Ele teve, né, os seus trabalhos de restauração aí na época de 1990 a 2007 e ficou aí essa fortaleza super bem preservada. Na minha opinião, gente, se vocês vierem a Omã, especialmente essa região aqui de Kassab, não dá
para deixar de visitar esse pequeno forte museu. Enfim, é uma visita obrigatória em Kasabi, porque aí você vai compreender um pouco melhor sobre os costumes e as histórias local. Enfim, óbvio, eu adorei Kasabi e recomendo demais. As pessoas aqui são super hospitaleiras. E, eu esqueci de comentar lá, me lembrei agora que durante o passeio do Dou, né, que é aqueles barcos pelos fiordes, além de ver golfinhos, a gente também parou para fazer snorkel e, obviamente, apreciar a vida marinha, que é incrível. Então, não é só de golfinho que vive os passeios de barco aí, né, Dou, que é aquele barco antigo que eu comentei, mas também você pode mergulhar e fazer um pouco de snorkel, que a vida ali é incrível, a vida marinha maravilhosa, lindíssima. Bom, nessa viagem faltou eu visitar a capital, Mascate. Foi uma viagem muito curta para comemorar aí nossos 10 anos de casamento, do meu marido, e foi um fim de semana largo, vamos dizer assim, então a gente ficou só por essa região, mas a próxima visita vai ser a capital, que realmente também eu quero muito conhecer toda a história, tudo nasceu por ali, e lá naquela região tem também lagoas incríveis que fazem parte da paisagem, tipo oásis do deserto. Enfim, tem muito ainda por conhecer. Conforme você vai fazendo o trajeto, a gente vê um monte de cabra passeando, né, como se nada. Também é todo um charme à parte. Montanhas espetaculares, as cores das águas que vão mudando, misturando-se com o branco do deserto. Incrível. Uma viagem que vai deixar curtinha, mas que vai deixar saudades. Bom, finalmente, resta dizer que a multa ela é escalável, como também nos outros países, e ela começa por $1.300.000 para quem cometer violações da Lei de Proteção de Dados Locais. Obviamente, daqui a um ano, no caso seria fevereiro de 2023, quando a lei estará vigente, e nesse processo é quando provavelmente, ou talvez um pouco mais, sai o regulamento executivo, agência reguladora, né? Aí devem surgir outras particularidades de como essa lei será aplicada. No momento, no que tange a PDPL local, a Lei de Proteção de Dados de Oman, onde nós estamos, seria isso. Obrigada. E agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre a Lei de Oman, vou deixar vocês apreciando um pouco mais dessas maravilhas que a natureza de Oman nos traz. E fico aqui com vocês, esperando que vocês deixem aí o seu like, que vocês compartilhem esse vídeo. Como eu digo sempre, é um canal novo, precisamos de engajamento, precisamos saber o que vocês estão achando dessa nova ideia, né, de ficar trazendo as diferentes leis e suas vicissitudes, as diferenças, comparar com a nossa LGPD, comparar com o GDPR, que é a primeira. Seria interessante vocês se engajarem com a gente e fazer parte desse projeto LGPD pelo mundo. Então não esquece, deixa aqui o seu like e compartilha. E comenta o que vocês estão achando. Precisamos desse feedback de vocês, tá bom? Até a próxima aventura de LGPD pelo mundo.